Ô, Robson, olha que legal aqui, ó. Saiu mais um trabalho falando lá do negócio de verme lá do Iver, aquele lá que você gosta. Aqui, ó. É uma meta-análise, é aquele tipo de trabalho, falaram que é o melhor que tem e tal, e falou aí que não funciona. Mandaram mais um aqui pra mim. É meta-análise também, só que esse aqui falou que funciona. E saiu mais um agora que não fala que não funciona. Não, chegou outro aqui que diz que funciona, mas tem que fazer uma simpatia pra São Cosme e Damião antes. Tá confuso? É meta-análise para um lado, ensaio clínico para o outro, você vê um médico falando uma coisa aqui, outra coisa ali. Na CPI, um dia um cara falando mal de uma droga, outro dia o cara falando bem. Pois bem, vem comigo aqui agora que eu vou ensinar para você, tintim por tintim, quais são as falácias, as mentiras que os especialistas contam para você acreditar em trabalhos que só servem para limpar o bumbum. Então vamos agora para os conceitos básicos. Pessoal, a coisa mais importante nessa pandemia que todo mundo queria saber é que remédio que funciona. Que desgraça que serve pra tratar Covid ou não. Pois bem, então é importante vocês entenderem, isso aqui é um conceito, guarda isso. Para saber se um remédio, um tratamento como um todo, funciona ou não, só tem um tipo de estudo que serve para isso, que é o ensaio clínico duplo cego randomizado. Já deve ter ouvido esse termo várias vezes por aí na internet. Não. Tá, Adriano, o vídeo não tem nem 5 minutos, já me perdeu. Já começou a falar grego aí que eu não tô entendendo mais nada. Calma, meu querido, calma. Eu vou explicar isso tudo bonitinho, tintim por tintim. Eu tô colocando isso aqui porque é importante frisar. Produção de artigos científicos durante a pandemia sobre remédios, sobre tratamento, foi assim, uma coisa monstruosa. Todo mundo queria fazer o seu. Então, realmente, toda semana vai estar saindo um trabalho, um artigo novo em relação a se o remédio A, B ou C funciona para Covid. E isso é o básico. Se não for um ensaio clínico duplo cego, randomizado, não serve. É a primeira pergunta que você tem que fazer. Porque tem aqui esse trabalho. É só ler o cabeçalho. Não tem essas palavrinhas mágicas, passa pro próximo. Mas a gente não tá mais no começo da pandemia. Então agora não tem mais essa desculpa de que não dá tempo de fazer trabalho. Os trabalhos já foram feitos, alguns bem, outros mal. Então a primeira coisa, tem que ter ensaio clínico na frente, foi feito com pessoas. O resto, eu vou ter que contar uma historinha para vocês. Uma história estilo Game of Thrones. Reza a lenda que há muito tempo atrás surgiu uma peste terrível que começou a matar diversas pessoas dentre os 4 reinos. Essa peste foi conhecida como a Praga Vermelha. Foi então que, depois de ter ceifado centenas de vidas, que surgiu na corte do justo rei Adrianos, meu nome em latim não fica bom, né? Justo rei Vendimiatus, um monge andarilho, que disse: Eu tenho a cura para a Praga Vermelha. Esse monge clamava conseguir falar com os deuses e que suas orações podiam curar as pessoas. O rei Vendimiatus era um cético e pediu provas. Foi então que o monge trouxe centenas de pessoas curadas por ele para a porta da corte. Uma procissão de vários devotos que se diziam curados pela magia do nobre monge. Mesmo assim, o rei Vendimiatus ainda não estava convencido. Então o monge lançou um desafio. Meu nobre rei, me mande para uma de suas vilas, uma de suas aldeias, e verás que salvarei centenas de vidas. O rei achou interessante e disse: Ok, vá. Mas esperto, mandou seus soldados que acompanhassem o monge e que também acompanhassem a vila vizinha, para saber se o número de pessoas que foram ser curadas pelo monge nessa vila iam ser maior do que da outra vila. E para a surpresa de Vendimiatus, isso aconteceu. Na vila onde o monge foi, várias pessoas foram curadas da praga vermelha. A vila vizinha, que não recebeu a visita do nobre monge, teve muito mais vítimas. Foi então que o rei estava quase convencido de que realmente aquele monge tinha poderes mágicos. Mas ele quis fazer um último teste. Ele disse: São suas orações que curam as pessoas? Levarei você para a catedral de meu reino. Lá, colocarei você em um dos confessionários e no outro monge. Levaremos várias pessoas para que você faça a sua oração. Você não vai ver a cara de quem você vai estar rezando. E as pessoas que receberão sua oração também não verão seu rosto. Assim, saberemos se são as suas orações que curam as pessoas. O monge ficou branco e disse: Meu nobre rei, não é assim que funciona. Eu preciso tocar nas pessoas para fazer que a energia dos deuses venha até elas. Só que o rei estava
irredutível e disse: não, este é o desafio final. Se você passar por ele, eu colocarei você como o sumo sacerdote do meu reino. E assim foi feito o teste final. O próprio rei escolhia qual aldeão ia receber a oração do monge e qual aldeão ia receber a oração de outro sacerdote. Nem o aldeão sabia quem estava dentro da casa, nem o próprio sacerdote sabia para quem ele estava rezando. Passado um mês, o número de pessoas que sobreviveram às orações do andarilho foram os mesmos que as pessoas que receberam a oração do outro monge. Foi então que o rei perguntou a um dos seus soldados que acompanhou o monge quando ele foi para a vila: você não notou nada de diferente naquela época? E o soldado falou: agora que o senhor está falando, todos os pacientes que ele pegava e via que tinham manchas pelo corpo, ele passava um tipo de óleo ou coisa parecida. Foi assim que o rei descobriu que a doença, a praga vermelha, podia ser curada com esse óleo e começou a distribuir ele por todo o seu reino e salvou a sua população. Chega de história de carochinha. Aqui vocês estão vendo mais ou menos quais são, os tipos de evidência que você pode ter que um remédio funciona ou não. Quando o monge chega e fala, eu curo as pessoas, é como se fosse a opinião de um especialista, não um médico falando, olha, eu estou tratando com um remédio aqui e está funcionando. Daí, quando ele pega e traz uma testemunha lá para falar, é como se fosse um estudo de caso. Olha, eu estou pegando esse caso aqui, 10 casos aqui que eu fiz o remédio e eles funcionam. E teve vários desses durante a pandemia. Um médico que pegou 10 ou 15 pacientes, usou o remédio e disse, funciona, pode usar, eu a garanto. Quando o monge vai para a vila e fala, eu vou tratar as pessoas da vila, e o rei compara essa vila com outra, é o que a gente chama de estudos de coorte ou estudos de caso-controle. Teve outros milhões de casos como esse na pandemia. Era aqueles negócios assim, olha, aqui no nosso hospital, nós tratamos 600, 800 pessoas com remédio X e comparamos com essas outras pessoas que a gente não tratou com o remédio X. Esse estudo, ele parece que mede se um remédio funciona ou não, mas assim como no exemplo que eu contei da historinha, não serve para isso. Mas por que não? Porque é o seguinte, gente, quando você quer saber se um remédio funciona ou não, a única variável, a única diferença entre quem tomou o remédio ou não tem que ser o remédio. No exemplo da carochinha que eu dei, o monge era um sacana. Ele tinha um remédio que ele estava escondendo, guardando para ele. E ele dizia que o que resolvia era a oração. Existe um fator de confundimento. O remédio de verdade era o óleo do monge. Só que, para todo mundo que estava olhando, o remédio era a oração. E para ter certeza disso, entendeu? Os grupos têm que ser o que a gente chama de pareados. Qual é a melhor maneira de parear um grupo? Sorteio, Ninguém escolhe. Nem a pessoa que vai dar o remédio, nem a pessoa que vai tomar o remédio, ninguém escolhe. É sorteio. Porque assim, você tem 1000 pessoas e vai jogando para o ímpar, o que vai acontecer é que vai ficar igual os dois grupos. E por que no exemplo do rei era importante que nem o monge visse as pessoas e nem as pessoas vissem o monge? Porque isso também podia ser um fator de confundimento. O monge podia olhar para a pessoa e ver que a pessoa está muito doente e falar para ela, faz o seguinte, tá bom? Toma um banho melhor, come sei lá o quê. Passar algumas orientações tal, porque o cara está mais doente e tentar dar uma ajudada. Como ele não estava vendo o rosto das pessoas, ele não sabia se a pessoa estava mal ou não. Do mesmo jeito, a pessoa que estava recebendo a oração não sabia se ali dentro daquela casinha do confessionário ia estar o monge famoso ou não. Porque ela podia, se ela visse que era o monge, falar, meu Deus do céu, esse cara é mágico, ele já salvou milhares de vidas. E aquele poder da fé dela podia realmente fazer ela melhorar. Esse é o efeito placebo. Então, para evitar que quem está tratando trate diferente, doentes diferentes, e para evitar que a pessoa que está tomando o remédio ou tomando o placebo se comporte de maneira diferente, o exame tem que ser duplo cego. Nem quem está tratando, nem quem está sendo tratado sabe se está realmente recebendo o remédio ou recebendo água com açúcar ou água com qualquer outra coisa. E é por isso que toda vez que você quer saber se um remédio funciona, tem que ser um ensaio clínico duplo cego randomizado. E vamos colocar mais um detalhe aqui, com bastante gente, porque um ensaio clínico randomizado com 10 pessoas, 5 lados, 5 para o outro, mais. Quando ele tem 600, 800, 10 mil pessoas, a coisa muda de figura. Então, resumo, você quer saber se o remédio A ou B funciona, não é um ensaio clínico duplo cego randomizado, nem precisa começar a ler. Esquece aquele negócio. E se é um médico gravando um vídeo falando disso, já vai lá e passa para o próximo vídeo. Tá, Adriano, mas assim, eu recebi aqui, um negócio aqui falando que tinha um estudo aqui, como deveria fazer duplo cego, randomizado, aleatorizado, com flocos crocantes coberto com o delicioso chocolate Nestlé, e que tá dizendo que a ivermectina tem uma eficácia de 80%. E aí, meu querido, agora eu te peguei.
Agora a gente vai para a segunda camada da coisa. Eu estou ensinando para vocês o básico do básico, né? O que é lixo, o que não é lixo. Dito isso, tem trabalhos que são feitos e que são, tipo assim, muito ruins. Tipo, muito ruins. Você concorda comigo que tem várias maneiras de roubar nessa jogada? Simplesmente fazer o trabalho mal feito? Afinal de contas, uma pesquisa científica é tipo assim, o cara vai lá, faz a pesquisa, né? E escreve um papel e manda para a revista, e a revista tem que acreditar naquilo que está escrito. O cara pode inventar números, pode nem, sei lá, fazer, ou mesmo na hora que vai fazer, ter vários vieses que a gente fala. Dizer que randomizou, mas não randomizou. Dizer que era duplo cego, mas era não duplo cego assim. Dar uma cozinhada nos números. Entre várias outras coisas. Ou seja, sendo de propósito, ou sendo porque o cara é ruim, tem muita pesquisa ruim por aí. Muita pesquisa muito mal feita. O problema é que você, como leigo, não tem como saber separar o joio do trigo. Nem é a tua função. Então, como não ficar perdido? Em primeiro lugar, gente, é importante saber duas coisas fundamentais nessa pandemia. Em primeiro lugar, esse trabalho foi realmente publicado? Porque está começando a virar a febre do pré-print. O que quer dizer isso? É um trabalho que ainda não foi publicado, está prontinho para ser publicado. Vai ser publicado semana que vem, tá? Mas não foi. E por que isso é importante? Porque revistas científicas são como se fossem um funil, como se fosse um selo de qualidade. Ele passa por um editor, passa por o que a gente chama de revisão por pares, outros especialistas vão ler o trabalho e falar isso aqui tá ruim, isso aqui tá, isso aqui tal, para depois publicar o trabalho. Mas também é importante vocês entenderem que existem vários tipos de revistas científicas. É a diferença de você pegar e, sei lá, fazer um comercial do seu produto, né, no horário nobre da Globo e fazer, né, um comercial num canal regional, né, de 15 minutos, 10 horas da manhã no domingo. Então o primeiro funil de vocês é se o trabalho é um ensaio clínico duplo cego randomizado. O segundo é se ele foi publicado ou não. Se ele for um pré-print, esquece. Tá. E o terceiro é aonde ele foi publicado. Se foi publicado numa revista de impacto de verdade ou não. Então, se você não é um profissional da área da saúde, eu não quero que você saiba qual é o ranking das revistas. Eu não quero que você saiba interpretar um artigo científico. Eu quero que, em primeiro lugar, você saiba quando um médico ou uma pessoa que você começou a seguir na internet está falando besteira, já pode passar para o próximo vídeo. Mas mais importante do que isso, se ele está falando para você que ele tem um trabalho que reduz a mortalidade em 80%, isso estaria estampado em todos os outdoors do mundo. Você tem o que a gente chama de agências reguladoras. No Brasil, a Anvisa. Nos Estados Unidos, o FDA. Na Europa, o EMA. Essas agências são formadas por centenas de especialistas que têm que pegar todos esses trabalhos que não é tua obrigação ler, mas é a deles, ler esses artigos, separar o joio do trigo e dizer, opa, isso aqui é importante, isso aqui é interessante, isso aqui deveria mudar as condutas do nosso país. E assim vai. Isso acontecia antes da pandemia, vai continuar acontecendo durante ela e depois. Se você tem um órgão regulador no seu país e sai um artigo dizendo que um remédio consegue evitar 80% das mortes, óbvio que essa agência vai pegar e lançar um parecer dizendo: gente, olha só, esse remédio é realmente milagroso, ele funciona, vamos salvar vidas com eles. É o rei descobrindo que o óleo salva contra a peste vermelha. Adriano, mas você esqueceu de falar aí dessas coisas em relação às meta-análises, porque eu ouvi dizer que meta-análise é muito mais importante que o ensaio clínico randomizado aleatorizado. E o Son of Study e o Ivermectin são meta-análises fantásticas, maravilhosas, que mostram que esses remédios funcionam. E aí? Vou gastar 5 minutos com isso. Meta-análise é quando você junta vários trabalhos, várias pesquisas e tenta parear eles para que você possa somar o resultado. Mas você só pode somar resultados iguais, né? Você não pode dizer que você tem 3 laranjas mais 4 bananas e que você vai ter 7 limões. Infelizmente, o que o Son of Studies e o Ivermectin fazem é isso. Ele pega trabalhos que dizem que o remédio diminui mortalidade, as pessoas morrem menos com ele. Ele pega um outro trabalho que nem está vendo mortalidade, está vendo se a pessoa foi internada ou não. Ele não quer nem saber se quando a pessoa foi internada ela morreu ou não. E daí ele pega e junta os dois e fala que o remédio diminui mortalidade e diminui internação. Para piorar, vamos fazer uma meta-análise que não pode ser feita, tá? Mas meta-análise do caso do monge. Olha só, ele teve o relato do especialista, ele teve o relato de caso, ele teve o estudo caso-controle, ele teve 3 trabalhos a favor da oração dele. Somente um trabalho, somente uma pesquisa, que era aquela pesquisa duplo cego lá da oração, é que disse que as orações dele não funcionam. Então, vamos concordar que tinha mais coisas a favor que a oração dele funciona do que contra?
Lógico que não, gente. Trabalhos têm pesos diferentes. Quando a gente vai fazer uma meta-análise, a gente tem que pegar os trabalhos, passar por uma peneira também e separar aqueles que são bons ou não, viés ou não. E tem trabalhos que, por causa do seu peso, eles ignoram, eles destroem as evidências de todos os outros. Aquele duplo cego que o rei fez foi matador, resolveu o problema. Então, uma meta-análise mal feita pode mais confundir do que ajudar. Se eu pego uma meta-análise e eu não passo por uma peneira boa e ficar ali um pouquinho de cocô, entendeu? Eu esmerdalhei meu trabalho inteiro. E é isso aí, um vídeo técnico pesado, e se você chegou até aqui e você conhece mais sobre trabalhos científicos do que sabia quando começou esse vídeo, acho que ele merece o seu like e merece que você passe para mais pessoas, para elas entenderem que medicina, saúde, não é esse bicho de 7 cabeças. Dá para entender, podemos falar a mesma língua. E mais importante que isso, podemos reconhecer quem realmente quer informar vocês e quem quer, sei lá, ganhar um like apenas.